Olá, meu nome é Emerson Rosa e nesse vídeo eu vou mostrar como integrar a utilização de um banco de dados no Firebase com um aplicativo Android de cadastro. Um aplicativo bem simples, demonstrando mesmo como fazer essa integração inicial. Inicialmente, é, recomendo criar um aplicativo no Android Studio. Você pode criar aqui no Empty Views, Activity. E aqui, na hora da criação do seu projeto, vai ser bem importante, na hora de colocar o nome do projeto, você pegar qual é o nome do pacote. O pacote, depois de criar, um exemplo, que é o que eu tenho aqui, disciplinas. Esse vai ser o nome do pacote. Esse daqui é muito importante porque a gente vai utilizar na configuração do Firebase para poder fazer ele reconhecer qual é o aplicativo que tá utilizando essa integração. Depois disso, só eu finalizar. Eu já tenho um aqui criado, não vou criar novamente, eu só vou fazer a demonstração de como seria. Então você pega aqui o nome do pacote, é o mesmo que está aqui em cima também, aqui no domínio do Java, e você vai vir no Firebase. Aqui você vai criar um projeto. Tem alguns exemplos. Você digita o nome do projeto. Aqui, por exemplo, aqui vai ter um ID único para esse projeto. Você coloca em continuar, ele vai criar automático e já vai sair um exemplo, por exemplo, dessa forma. Depois disso, você vai ter que entrar no projeto e pedir a integração do aplicativo, de qual a plataforma que você está utilizando. Se é iOS, Android ou web mesmo, né? Como a gente vai fazer com o aplicativo Android, clicamos em Android. Aqui é onde a gente vai fazer a inicialização a configuração do nosso aplicativo para utilizar o banco de dados. Aqui é onde eu falei lá o nome do pacote, que no caso ali com.emersonrosa.disciplinas. Aqui o nome do app, esse daqui é opcional. Esse daqui é mais para você reconhecer depois quando for buscar qual é a configuração de qual aplicativo, né? E aqui temos uma configuração, um certificado de assinatura SHA-1, que é para utilização principalmente quando você for utilizar Analytics, algumas sessões que precisam de autenticação, entre outras coisas. E tem aqui o próprio site do Firebase já dá um auxílio de como você pode fazer isso, que tem essa página aqui. Temos várias formas aqui, ó, autenticar o cliente, ele já vai dar uma explicação inicial, só que a gente precisa criar essa chave SHA-1. Eu recomendo para utilizar essa daqui, que é o que já vem para pegar diretamente do Gradle, que você pode copiar esse comando. Vem aqui no próprio Android Studio, aqui onde tem terminal, você vem, coloca esse esse comando, né? Aí na hora que você clica, ele vai fazer uma leitura do Gradle do seu aplicativo, leitura total dele. Depois de fazer essa verificação, ele vai demonstrar algumas configurações do seu projeto, que no do próprio Gradle já cria, né, na criação do seu projeto. Ele demora um pouquinho, mas aqui, saiu agora. Aqui nós temos a configuração SHA-1, que é essa configuração, essa chave, que pede lá na criação do seu aplicativo no Firebase. Você copia ela, pode voltar aqui na sua configuração do aplicativo, pronto, colou aqui a sua SHA-1, aí você registra o app. Depois de fazer esse registro do app, provavelmente não vai dar certo, porque eu já tenho um registro desse mesmo app aqui. Até que foi. Mas aqui você vai fazer o download desse Google Services.json.
Depois de fazer o download dele, você vai pegar onde ele foi baixado, a pasta que você baixou, vir no seu Android Studio, selecionar aqui na forma de visualização do seu projeto, que tem a forma Android, forma projeto, packages. Aqui a gente vai precisar clicar no projeto. Quando vem em projeto, na raiz do seu app, você vai colar aquele Google Services.json, que vai carregar as configurações lá do seu Firebase para dentro do seu projeto. Após isso, pode voltar na configuração de Android e precisamos importar algumas dependências do projeto para poder fazer a utilização do banco de dados do Firebase. Aqui ainda tem mais uma configuração que você vai adicionar. Aqui ele até explica como você vai fazer adicionar o SDK do projeto. Aí você escolhe qual é a forma do Gradle, se ela é do Kotlin ou se é Groovy. Eu estou utilizando o Kotlin. Então aqui lá no projeto, na build do Gradle do seu projeto, no meu caso, é essa aqui. Deixa eu minimizar. Aqui, temos aqui o projeto disciplinas, você vai clicar nele. Aqui eu já fiz essa importação, mas aqui ó, você pode copiar. Aqui foi copiado. Você pode copiar essa linha e inserir aqui dentro do seu projeto, como eu adicionei, né? É a mesma que eu peguei lá. Após isso, como tem dizendo aqui, você vai ter que vir no App Model do seu Gradle, né? Do seu projeto, que no caso seria essa daqui, no App Model. Model. É, nela também precisamos importar algumas bibliotecas, algumas dependências. Temos que adicionar o Google Services, que sem ela não vai conseguir fazer essa ligação com os serviços do Service, do Google, como Firebase, integração com Play Store, entre outras coisas. E também fazer aqui o import dessa dependência, que é para dizer que estamos utilizando o Firebase. E adicionar no final aqui das dependências. Aquele do plugin do Services, você coloca, tem aqui no início a tag plugins e aqui tem a tag dependência onde você vai acrescentar essa libs do Firebase. E também para você poder utilizar o banco de dados do Firebase, porque o Firebase não é apenas banco de dados, tem autenticação, tem algumas outras funcionalidades a mais. Para a gente utilizar essas funcionalidades, também devemos colocar essas dependências. E no caso aqui, a gente adiciona a dependência do database do Firebase, senão a gente não consegue utilizar os recursos de banco de dados. Aqui, pronto, feita essa configuração, podemos vir para o desenvolvimento do projeto. Porque aqui no Firebase já vai estar praticamente finalizado. A gente só vai ter que definir agora o que a gente vai. O nome do nosso banco de dados, poder fazer essa integração. Como no meu, do projeto que eu estou utilizando naquele aplicativo, é essa daqui. A gente vai, depois de criado, vai ficar dessa forma o nome do aplicativo que você está criando no Firebase. Você vem em criação, tem aqui Real Time Database. Clica, ele vai carregar e aqui tem o banco de dados que eu já criei como exemplo daquele aplicativo. Você vai inicialmente dar aqui, porque ele funciona na forma de documentos, você vai dar um nome inicial que é para seria uma chave PI. Funciona mais ou menos como o nome do banco de dados que você vai precisar na hora de importação, na hora de definir qual é a chave que vai chamar para poder adicionar os filhos dessa chave, que lá a gente chama de child, que é filho em inglês, né? Aqui eu criei na mão uma disciplina, onde a disciplina desse aplicativo vai ser uma disciplina e uma nota que a pessoa tirou nessa disciplina.
que é do curso do IFTO. E aqui é uma que eu cadastrei já direto no aplicativo, onde ele gera um ID automático. E vamos, depois de criado aqui, precisamos fazer mais uma configuração. Porque como a gente está utilizando um aplicativo de forma simples, só para fazer a demonstração mesmo do uso do banco de dados, a gente não vai precisar de autenticação. Então, a gente vem aqui em regras, a gente precisa adicionar essas configurações aqui, de leitura e escrita como true. Senão, a gente precisaria fazer uma autenticação no nosso aplicativo para poder acessar o banco de dados do Firebase. Depois de feita essa configuração, podemos vir agora de forma contundente no aplicativo. Eu criei aqui uma activity já que vem criada, minha activity, onde vou ter um. Deixa eu só. Tá. Tá aqui, eu criei um edit text com dois edit text, um para nome e outro para nota, um button para poder salvar e um recycle view para poder mostrar a lista dessas disciplinas que eu cadastrei. Eu abri aqui já para fazer uma demonstração daquelas disciplinas que eu salvei lá no banco de dados, porque que está carregando dentro desse recycle view. Aqui é aquela programação web 1, programação web 2, igual tá aqui no Firebase, já fazendo essa configuração. Inclusive eu vou excluir essa disciplina aqui para poder a gente criar depois já com o ID automático, para não ficar esse ID aqui esquisito, né, pro nosso sistema. Ele vai fazer essa exclusão, vai carregar no nosso aplicativo, aqui já não aparece mais, para demonstrar que está mesmo configurado direto com o Firebase. E temos aqui, temos uma entidade disciplina, normal, com ID, o nome e a nota, com os getters, setters, construtores. E temos uma disciplina adapter, que vai ser um adaptador do nosso recycler view para poder carregar os dados lá dentro. Aqui de forma bem básica, utilizando o, o, os dados mesmo de texto nome, texto nota, porque a gente não vai precisar colocar o ID deixar ele escondido. Bem simples. Não vou fazer essa explicação. A explicação maior vai ser aqui, direto já no main activity, onde a gente vai carregar alguns dados do Firebase. Para iniciar, precisamos carregar importar o Firebase Database, que eu dei o nome para esse atributo de database, e também uma referência do database lá do Firebase, né? Eu chamei de disciplinas referência. Aqui, essa get referência é aquele que eu falei que é o nome do pai no Firebase, que é esse nome aqui. Ele está pegando essa referência na hora que eu indico aqui dentro desse database reference, né? Tô pegando essa referência lá no banco de dados do Firebase, qual que é disciplinas. E aqui eu tenho a minha database do Firebase, que vai fazer essa integração, né? Aqui eu tô pegando as views lá de nome, nota e da lista. E aqui eu estou inserindo o adapter, né? Que é da minha disciplina adapter que eu tinha falado. A disciplina lista eu estou criando um array vazio inicialmente. E no, lá no nosso disciplina adapter que vai carregar essas informações. Aqui eu estou criando o layout da Recycler View. E aqui estou adicionando o adapter dentro dessa Recycler View, que é o nosso disciplina adapter. Aqui no carregar disciplinas, eu tenho aqui um método carregar disciplinas, que é o que vai fazer para mostrar as disciplinas aqui na minha Recycler View.
onde eu estou pegando a referência das disciplinas e temos dois métodos que já vêm por padrão, que são sobrescritos desse adicionar value event listener, que a gente precisa passar na referência para a gente poder buscar os dados lá na nossa base de dados do Firebase. Aqui eu estou fazendo um clear que é para fazer uma limpeza da nossa lista de disciplinas para não correr o risco de ficar cache de alguma outra uso do aplicativo. E aqui a gente tem um snapshot, que é para poder pegar o snapshot, que seria tipo o, como está atualmente o banco de dados na Firebase. Como se fosse uma imagem, digamos assim, tirada daquela hora do banco de dados para poder buscar, para poder mostrar aqui no aplicativo. E aqui eu estou pegando o value da, desse snapshot, em que a referência aqui é uma disciplina, né? Nisso eu adiciono essa disciplina dentro da minha lista de disciplinas, onde porque aqui eu vou estar correndo todos os snapshots, né? Os filhos, na verdade, os filhos desse snapshot, que no caso seria aqui esses filhos que tem esse ID único, né? Na hora que eu adicionar vai ter outro filho aqui, que esse filho tem esses outros filhos, que tem o filho ID, filho nome, filho nota, em que tem esse filho tem o valor, aí tem esse valor aqui na frente, esse filho aqui nome tem o valor programação para web e esse filho tem o valor 92. Nisso a gente carrega no adapter que teve uma mudança na nossa lista de disciplinas e o adapter vai carregar essa nova alteração. E também temos aqui o onCancelled, que é caso tenha algum erro de integração com o database, ele vai mostrar um toast dizendo que teve erro ao carregar os dados. Aí, depois disso, também temos aqui um botão salvar, onde a gente vai, eu carreguei esse botão já direto, porque ele só tem uma função que é salvar esses dados. Eu já fiz aqui a inicialização da view do botão já direto com o click listener utilizando uma expressão lambda. E aqui a gente chama o método salvar disciplina, onde a gente tem o nome que pegamos do edit text nome disciplina e temos uma nota onde pegamos do edit nota, né? Só que como ela é uma nota, é um double, a gente precisa fazer essa conversão. Se o nome não está vazio, então a gente pode inserir esses dados no banco de dados, né? Essa foi a forma que eu utilizei, mas você poderia colocar também se o nome e a nota não estiver vazia. Aí aqui eu criei tô fazendo um push direto lá pro meu banco de dados do Firebase. Na hora que eu vou fazer esse push, ele cria uma chave automática. E eu pego essa chave e adiciono aqui nessa key, nessa string aqui. E aqui na disciplina, eu adiciono a disciplina com o nome e a nota que foi carregada aqui em cima. E nessa disciplina eu adiciono a key que eu recebi nesse push que eu passei aqui em cima, né? Depois que eu faço isso daqui, eu direciono qual que é a chave dessa disciplina para poder na hora de fazer o salvar os dados, né? No banco de dados, esse vai direcionar os filhos, essa disciplina como filho dessa chave, igual a gente tem aqui. Aqui temos o filho, a chave, e aqui temos os filhos dessa chave, desse ID, que no caso é o mesmo ID que ficou aqui dentro desse filho dela. Então aqui, como a gente coloca um assert key para garantir que essa chave não retornou nula, e aqui também temos que passar
dois listeners para dentro da referência quando a gente for precisa salvar. Que aqui é o ADD on Success Listener, que a gente vai salvar se foi tudo correu de forma correta, ou então on Failure Listener. Quando a gente adiciona isso daqui, ele já vai fazer uma tentativa de salvar automático no Firebase. Se deu tudo certo, aqui com essa expressão lambda, pronto, salvou no banco de dados, já retorna a mensagem que foi salva. Se não, ele retorna a mensagem de erro. E eu adicionei um limpar campos para depois que eu finalizar o salvamento aqui, limpar os campos para poder adicionar mais disciplinas. Que está aqui, eu limpo o edit text de disciplina e de nome. E vamos aqui para demonstração agora do salvar os dados, né? Para começar, vou salvar disciplina. Eu vou salvar aqui. Só um minutinho. Só pegando aqui a disciplina. Pronto. Então, programação para dispositivos móveis 1. Vou colocar nota 63. Aqui, vamos salvar. Pronto, foi salvo. Mostrou aqui o adapter, disciplina salva com sucesso, o toast na verdade. E aqui foi salvo no nosso aplicativo. Será que foi no nosso banco de dados também? Aí quando a gente abre aqui nosso banco de dados, tá aqui a disciplina salva com o nome Programação para Dispositivos Móveis 1, como a gente ensinou lá, nota 63. E aqui está a nossa key que foi gerada automaticamente quando a gente fez aquele push. E nisso tá aqui também o ID com o mesmo nome dessa key aqui em cima. E no caso, essa foi a demonstração de como fazer essa integração de um aplicativo no Android com o Firebase. Obrigado.